Aí vamos lá, Vasco e Flamengo, estatística. Tô traçando um paralelo aqui só pra gente ver. O Flamengo venceu 138 jogos, agora 139, né? Ou aqui já conta, não sei. 138 ou 139, eu acho que conta, porque foi no dia do jogo. Ou foi no pós ou no pré. Enfim. E o Vasco, 105. Ou seja, a diferença do Vasco pro Flamengo hoje são de 33 jogos. Só que se você for olhar os últimos confrontos, nos últimos 30, o Vasco ganhou 2. Olha o nível da loucura. O que o Flamengo fez dentro desse clássico nos últimos anos desbalanceou um clássico que historicamente sempre foi parelho. O Flamengo já tinha mais vitórias, mas sempre foi parelho. Agora, passou a ser um clássico com uma disparidade que pro Vasco pegar, irmão, ele vai ter que, assim, fazer um jutsu de sei lá o quê, e aí começar a ganhar pra vai ter que melhorar muito, o Flamengo perder muito, em um confronto que em outros momentos da história tiveram muito mais próximos. Então, porra, é muito complicado, viado, tá ligado? E aqui o Led vai falar justamente sobre isso, sobre o quanto essa relação entre Vasco e Flamengo tem mudado de alguns anos pra cá em função dessa soberania do Flamengo no clássico, né? Acho que a gente pode dizer assim, entendeu? Histórico recente, constrangedor para a história de um clássico, né? O Vasco não vence o Flamengo há 8 jogos. A última vitória do Vasco contra o Flamengo foi no Carioca de 23. Nos últimos 30 jogos foram 17 vitórias do Flamengo, 11 empates e só duas vitórias do Vasco nos últimos 30 jogos. O Flamengo, nesses 30 jogos, goleou o Vasco 3 vezes, incluindo aí um 6-1 no Brasileiro do ano passado. Que é inacreditável também. Óbvio, o jogador do Flamengo não tem que ter pena nem nada. Ele tem que ir pra cima o tempo todo. Até por respeito ao adversário, ele tem que jogar 100% do que ele pode. Mas é inacreditável. Um time tá perdendo o clássico de goleada e os caras não parar, irmão. Não fazer uma falta. Eu não tô falando, seja desleal, quebre a perna, aposente o jogo. Não é isso que eu tô falando. Mas fazer uma falta. Assim, é uma postura que, além da disparidade técnica, que o Flamengo tem um time muito melhor que o do Vasco por muitos anos em sequência, é uma disparidade enérgica, tá ligado? Enérgica. Porque o Fluminense também tem um time pior que o Flamengo nos últimos anos e ainda assim tem competido. Isso incomoda, porra. E desde 1988, o Vasco não vence uma final do Flamengo. Então, assim, é um jogo que está muito marcado pelo desnível. Esse argumento da final já não me pega tanto, porque afinal é um jogo só. O histórico de confronto me pega mais. Porque afinal, pô, posso botar aqui, pô, não tem nem, sei lá, que 15 anos, pô, tem 8 anos atrás, 9 anos atrás. A gente tava ganhando uma final, no último lance o Márcio Araújo faz o gol, 5 metros impedido. Isso aí, porra. Agora, ainda assim, já seria muito tempo, 10 anos sem ganhar. Já é um absurdo. Agora, a final eu acho mais relativo, porque o Vasco nem em final tá chegando. Então, porra, se o Vasco continuar ruim, mesmo sem perder pro Flamengo, ele vai ficar 50 anos sem ganhar do Flamengo em final, porque o Vasco não chega em final. Infelizmente, a verdade é essa, apesar do pessoal querer maquiar. Agora, o retrospecto, que é o bagulho que sempre vai ter jogo, sempre vão se enfrentar, no Carioca, no Brasileiro, em competições que obrigam eles a estar se enfrentando toda hora, o Vasco tem uma história como esse. Isso pra mim é o pior de tudo, entendeu? Pelo abismo. E eu não sei como falar desse clássico sem entrar nessa questão. Virou um clichê falar de Vasco e Flamengo pelo abismo financeiro, pelo abismo técnico. Mas eu não sei como falar desse jogo, porque outros times, o Fluminense, por exemplo, ele consegue equilibrar no histórico recente com o Flamengo, mesmo muito distante do investimento do clube. O Vasco não consegue. Olha que loucura, tem sofrido demais assim na mão do Flamengo. Vou falar uma coisa aqui que eu ainda não tinha falado, nem escrito em rede social, não falei. E o Lédio, mano, vamos falar aqui. É vascaíno pra c***, tá ligado? É vascaíno pra c***. Sábado, que eu achei que ia levar muito tempo a elaborar isso, já falei para algumas pessoas do meu círculo mais próximo, que talvez irrite alguns vascaínos, mas a impressão que eu tenho é que o Flamengo não vê mais o Vasco como um grande rival nesse momento. Essa geração de jogadores do Flamengo vencedores. Entendeu? Porque... Para quem viu aquela rivalidade dos anos 70. Cara, Exatamente, mano, é exatamente o que eu falei lá no início. Vai ter vascaíno ficando puto com ele mesmo, porque tem vascaíno que insiste em negar a realidade. Não porque que sei lá o quê, porque a gente vai...
Irmão, eu tô em todos os jogos, tô torcendo pro Vasco, mas eu não preciso ser lunático, tá ligado? As coisas estão nítidas aos nossos olhos, de forma cristalina, que em alguns momentos a gente precisa se preservar, tá ligado? Enfim, é justamente o que eu tava falando. As gerações antigas continuam cultivando a rivalidade com o Vasco pelo que eles viveram. Do Vasco porrar o Flamengo porrar o Vasco, e ganha final, e perde final, e é Zico, é Roberto Dinamite, e é Edmundo, Romário. Hoje em dia não é o que se vê, então é natural que as gerações mais novas acabem tendo uma outra visão acerca do clássico, entendeu? Passou a ser um lugar comum, a gente tem quase certeza que eles vão ganhar o jogo. Então, não é que eles não respeitam o Vasco, mas a rivalidade do Flamengo hoje no Rio... Eu acho que a dúvida é de quanto. Hoje fora do Rio. Quanto vai ser o jogo? Não, a rivalidade dos jogadores do Flamengo, desse time, é Botafogo, Fluminense pela... E outro bagulho que me mata, o Vasco tem uma disparidade técnica pro Flamengo, isso é inegável, mas ele se porta como se ele fosse o Bangu. E a disparidade não é de Bangu para Flamengo, é de Vasco para Flamengo. O Vasco tem um time muito melhor que o do Bangu. Só que o Vasco joga como se fosse um Bangu. Tem equipes que têm elencos piores que o do Vasco, que quando vão jogar contra o Flamengo, vão fazer um jogo honesto, vão botar o time em campo ali, vão explorar o contra-ataque. O primeiro tempo do Vasco contra o Flamengo nesse último jogo é inacreditável, irmão. Porque se o Bangu tá perdendo pro Flamengo, ele vai dar um chute no gol. Ele vai pegar, nem que seja do meio da rua. O Vasco fecha o primeiro tempo sem passar do meio de campo. Então é uma coisa também enérgica. Eu falo, vai muito mais além. Os caras estão com um comportamento que é constrangedor. Foi a palavra que eu falei desde os 10 minutos do primeiro tempo. É constrangedor, pô. Tá ligado? É um posicionamento de time pequeno, infelizmente. Pelo bicampeonato do Fluminense há 2 anos. Não, com o Felipe, mas Botafogo mais, Palmeiras e Atlético. Esses são os jogos. O Vasco passou a ser aquele clube... é um clube que tem história, que foi o nosso rival, mas, cara, você via no jogo domingo que o Flamengo tinha respeito pelo Vasco, pela história, pelo Coutinho, os jogadores cumprimentavam o Coutinho, o Bruno Henrique estava light, o Cocão deu uma bolada nas costas dele, o Bruno Henrique reclamou manso. Ficou por isso mesmo. O Wesley, depois daquele lance, pediu desculpa. Falou o Felipe Luiz elogiou o time do Vasco no final, disse que o time do Vasco jogou bola. Então, cara, virou quase uma parceria ali do time do Flamengo com o Vasco. A gente não quer esculachar, cara, porque deixou de ser rival. Vai voltar a ser. Triste, mas é isso mesmo. O Vasco é muito grande, tem uma história maravilhosa, vai voltar a ser. Nesse momento, a rivalidade não está ali. Posso acrescentar uma coisa? Você concorda, PC? Concordo, e acho que tem um episódio do jogo e ele não pode, pelo menos, ser pautado por uma distorção. Porque no segundo tempo o Vasco deu uma melhorada. Não foi o Vasco que deu uma melhorada. Teve um ajuste feito, mas o Flamengo, com a vantagem e a facilidade que o jogo teve no primeiro tempo, também deu uma diminuída Vamos dividir o jogo em 4 partes, né? Em 3 dessas 4 partes, o Flamengo massacrou o Vasco. Em 1/4 do jogo, o Vasco equilibrou as ações. Equilibrou, mas muito desse equilíbrio aconteceu porque... Eu achei que nos 10 primeiros minutos, 15 primeiros minutos do segundo tempo, o Vasco até jogou mais, até pressionou. Mas, mano, o jogo tem 90. O Vasco jogou 15. E aí, como é que fica? Pelo sim, pelo não... Como é que fica? Já dizia Confuso Sobrinho, né, mano? Não adianta, tu jogar 15 num jogo de 90, irmão. Flamengo... Com 90 não, que com os acréscimos tem praticamente 100. Concordo. Tira um pouco o pé do acelerador. Concordo. Porque aí, quando o Flamengo, quando tem o cruzamento, o Verratti cabeceia a bola, bate no travessão, o Flamengo imediatamente se reconecta com o jogo. Vem o tempo técnico. E aí o Vasco, novamente, o jogo passa a ter... Esse era um gol que era 2-0 ainda no primeiro tempo, anulado pelo impedimento do Varela, que dá um cruzamento primoroso. Que também foi mais sorte que juízo do Vasco, porque o Vasco ia tomar o gol e era a falha do Léo Jardim. Ali pro Bruno Henrique fazer um gol anulado. E aí vem o comecinho do segundo tempo, que é esse período a que você se refere, PC. Exato, em que o Flamengo dá uma diminuída. Teve um ajuste, o Carille reposicionou a equipe, ok, mas isso está muito mais ligado à diminuída de ritmo do Flamengo, recuperada logo depois da cabeçada da bola que o Verratti ali, manda no travessão, e pronto. O que você viu o jogo inteiro foi um Vasco em que em nenhum momento ele conseguiu competir
com o Flamengo. Eu vou contar aqui uma história que o Lédio é morador. E tipo assim, pô, tu dá pra ouvir aqui a torcida cantando, o Vasco é o time da virada, o pessoal vai, apoia. Mas também é outra parada, né, mano? Tipo assim, pô, quando eu era criança, mano, eu ficava muito de tipo assim, pô, mas na arquibancada a gente representou. E, mano, pô, eu amo a torcida do Vasco e espero que continue representando. Mas também tem que parar de botar isso como se fosse uma banca. Perdemos o jogo, vamos pra casa. Vamos cobrar o presidente que não dá uma coletiva, não bota a cara pra nada. Vamos cobrar o diretor que desde que chegou não mostrou porque veio. Vamos cobrar os jogadores. A gente tem que passar por uma mudança de postura estrutural do Vasco. Hoje, a gente perde um clássico e a gente bate palma. Porque o time tentou, porque o time se esforçou. Ah, Renato, você tá falando que não tem que apoiar? Não é isso que eu tô falando. A torcida do Vasco é conhecida por não abandonar o time, por estar sempre torcendo, por estar sempre comprando barulho. Pô, pagou a vaquinha do ginásio de basquete, construiu o CT, construiu o estádio tijolo por tijolo. Pô, tinha a época do Vasco não ter patrocínio master, jogar com o Vasco dívida zero na camisa. O torcedor ia lá e pagava o DARF e ia direto pra dívida. Agora, acho que tem que mudar, mano. Tipo assim, eu não troco minha torcida por nenhuma outra. Eu já falei várias vezes aqui. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a torcida do Vasco faz muito, mas cobra muito pouco, mano. Cobra muito pouco, mano. Vem diretor, faz o que quer, sai. O Alexandre Matos, mano, o que esse cara fez no Vasco? Fechou 700 contratações com valor completamente inacreditável, com cláusulas completamente inacreditáveis. Saiu, ninguém pagou ninguém. Vasco. E tá lá a vida que segue normal. E isso eu posso falar o Eurico Miranda, eu posso falar o Alexandre Campelo que deu um golpe no Júlio Brandt, eu posso falar o próprio Jorge Salgado que cometeu um estelionato eleitoral, mentiu descaradamente durante toda a campanha, o Pedrinho que até agora, na minha visão, foi bem em relação a 777, mas tá pessimamente mal pela segunda janela consecutiva e ninguém cobra, viado. Ninguém fala nada, mano. Você vai puxar um xingamento pra um presidente, pra um diretor, os torcedores na tua volta vão olhar com cara feia pra você, porque se instaurou algo no Vasco que você não pode reclamar, você não pode cobrar, você não pode... E não é pra ser assim, mano, porque não é assim em nenhum time grande. Mas no Vasco querem que seja, e querem que o torcedor aceite isso de bom grado. Então, enfim, é de se lamentar, tá ligado? É de se lamentar. Como você fala todo dia, tem que morrer gente, é porque eu já cansei de textos argumentativos. Eu posto lá, tem que morrer gente, se me processarem eu falo que obviamente era uma ironia, porque é uma ironia, não tem que morrer ninguém. Enfim, entendeu? Do Rio e acompanhando sempre o futebol carioca. Nem sempre Flamengo e Vasco entraram em campo com o Vasco com equipes à altura do Flamengo. Não. Nem sempre. Mas havia uma compensação, que era essa capacidade de doação, esse sentido de organização e capacidade... Pô, quantos jogos eu já vi assim, mano? Pô, Vasco ganhando o gol do Riascos de Peixinho. Pô, Vasco ganhando o gol do Rafael Silva de cabeça. Pô, Vasco ganhando com gol de Jefferson. Camisa número 10 do Vasco. Jefferson. Vasco na Série B. Tipo assim. E o Vasco ganhando do Flamengo com o time. Mas não basta, né, rapaziada? Não basta, entravam mano. Em campo dizendo, estamos disputando um Vasco e Flamengo. Então tem que se multiplicar, tem que... No sábado... Olha a saúde do Wesley, cara. Impressionante. A jogada do segundo gol. Então, essa jogada é aos 40 do segundo tempo. Ele deixa 3 jogadores do Vasco para trás e ainda ganha uma dividida com o João Vitor. E aí, ó, esse cara que fez esse golaço saiu do banco. Eu tô só do Vasco que fala. Que é outro. Cara, você vê como é que tá impregnado um pensamento mesquinho na torcida do Vasco. Quando saiu a notícia de que o João Vitor queria sair do Vasco, ele tinha vontade de sair do Vasco. E não é o Mauro Galvão, não é o Odivan, não é o Bellini, é o João Vitor. Eu fui lá e tuitei. Mano, não precisa nem recuperar todo o dinheiro, porque não vai. O Alexandre Matos gastou um dinheiro que não era pra gastar num zagueiro que não valia esse preço. E que não trouxe retorno pra esse valor. Eu falei, não precisa nem recuperar todo o dinheiro. Chegou ali coisa na casa dos 30 milhões, já vende. E veio todo mundo. Não pode vender. Vamos ficar com quem? A diretoria não vai contratar, você não conhece. Irmão, se você for partir da premissa que a diretoria não tem capacidade de contratar e que não vai contratar ninguém, e você vai assumir que a diretoria é incompetente, vai aceitar isso, não vai cobrar e não vai esperar uma mudança, vamos fechar as portas do clube, que poupa o desgaste, economiza. Faz muito mais sentido. Se a gente já vai ficar esperando que vai perder todos os jogos, que não vai contratar ninguém, que não adianta receber um dinheiro que não vai conseguir fazer nada, fecha as portas, ficar existindo pra quê? Existe isso. Se a gente aceitar essa incompetência, aí eu tenho que ver o pessoal implorando pro João Vitor, que desde que chegou não fez nenhuma, recebe um salário astronômico, foi comprado por quase 40 milhões, não ganhou no Vasco e tem que ser tratado como se fosse pica, pô.
pelo amor de Deus, velho. É o João Vitor, porra. Não é nem quem não ganhou porra no Vasco, não. Ele não ganhou porra nenhuma, mano. Saiu do banco. Na rede social fala assim, ele elogia o gol do Flamengo, diz que o gol é bonito, todos, eles falam assim, mas por que em nenhum momento o jogador do Vasco tentou sequer fazer uma falta para parar a jogada? Não teve reação. A quarta parte que você ia falar é quando o Flamengo faz as substituições. Quando o Flamengo faz as substituições... Olha isso, mano. Andando, mano. Os caras não puxam, não faz uma falta, mano. Aí entra lá o pelotão. Que negócio inacreditável, Everton, Everton, Cebolinha, Cavalaria e mais um lá que eu não tô lembrando agora. Ele retoma o controle do jogo, cara. Não, eu acho assim, 2-0 é um placar até modesto. O Alan voltou a jogar bem. O Flamengo ainda recuperou o Alan esse ano. Então, tudo isso passa pelo concordo com você. 2-0 é um placar assim de acordo com o necessário. Se precisasse, se o Flamengo tivesse a necessidade de fazer 5, a impressão que o jogo deixou é que ele teria feito. O resultado é normal. Anormal foi a atuação. Fez e foi expulso contra o Flamengo ano passado. Mas aí é burro, né, mano? Aí é burro, porque tem como você fazer falta sem ser expulso. Tu consegue parar uma jogada sem ser expulso. A gente acabou de ver um contra-ataque, o cara puxa de dentro da área até a outra área. E ninguém faz uma falta, pô. O Vasco no primeiro tempo. Olha que chocante. Normal. Olha que chocante. Cara, tava vendo a transmissão no sábado, aí vem mapa de calor dos times vexatório. No intervalo. É chocante. Porque o Vasco teve a bola, né? O mapa de calor é no momento em que o time tem a bola. O Vasco teve a bola no primeiro tempo quando bateu o tiro de meta. Só isso. Dá uma olhada. É incrível. Mapa de calor do Vasco. Essa imagem é histórica, cara. É inacreditável. É uma imagem histórica pro clássico. É a bola na pequena área do Vasco e no ataque do Flamengo dos dois lados. Exato, ou seja, o Vasco não teve a bola digna de registro fora da sua área. É um dos negócios mais absurdos que eu já vi em toda a minha vida, desde que eu nasci acompanhando futebol, mano. Principalmente quando se trata de um clássico. Não é pra todos os envolvidos estarem presos, mano. Mano, não teve um protesto, mano. Eu fico parando pra pensar. Se uma porra dessa acontece com o Palmeiras, Palmeiras acabou de ser campeão da porra toda. Tu vai lá no Allianz, a torcida tá lá. Leila, incompetente, pegou o Palmeiras pra brincar de presidente. Aqui chega o cara. Se ele meteu o Vasco em 10º no Brasileirão, vamos lá. Não pode criticar, estamos melhorando. E realmente, foi um brasileiro melhor do que dos outros anos, porque nos outros anos conseguiu ser pior ainda. Mas não era pra estar se acostumando com isso e se contentando com isso, tá ligado? No primeiro tempo. Aí, geralmente, essas discussões sobre o Vasco, elas... E aí, melhora um pouco, depois melhora, mas dá uma olhada no Se eu assistir mais esse vídeo aqui, eu vou morrer.